Fala minha galera do sexto ano, tranquilo meu pessoal? Bom galera, seguinte, hoje aí nós vamos iniciar a nossa apostila do terceiro bimestre, tá bem? É o nosso capítulo 6 da apostila, tá? Nós vamos falar aí sobre a atmosfera, sobre as camadas da atmosfera, enfim. Primeiramente eu não vou me alongar muito, não vou prolongar muito nesse vídeo, tá? Até porque trata-se do início de um bimestre, então muitos alunos ainda não têm ah, ah, a apostila, enfim, então não tem como acompanhar. Então se eu jogar muito conteúdo agora, talvez as pessoas em si, quando pegarem a apostila, vai acabar atropelando a matéria. Mas, e também não é o intuito encher vocês de matéria. Seguinte, pessoal, hoje eu vou abordar o seguinte tema, clima. Tá? Apesar das primeiras páginas tratarem sobre a atmosfera, eu vou abordar o assunto clima com vocês, tá bom? Esse assunto, ele está na página 12. Tá? Depois nós vamos voltar lá e nós vamos abordar o assunto da atmosfera, tá bom? Mas nós vamos iniciar aí com o assunto clima, tá? Me digam, pessoal, vocês sabem a diferença? Me digam, não tem como, né? Mas pensem, vocês sabem a diferença entre clima e tempo? Quando nós falamos, poxa, o tempo lá fora tá feio. Nós estamos falando do clima ou nós estamos falando do tempo? Qual é a diferença? Às vezes a gente fala, o clima tá ruim, o tempo tá ruim. Nós estamos falando de quê? O que significa o clima? O que o clima se refere? O que o tempo se refere? Então vamos lá, olha o exemplo que eu acabei de dar. O tempo está feio. Então, se eu digo que o tempo está feio, eu estou me referindo ao atual. Certinho? Eu abri minha janela e falei, poxa, o tempo não está legal. Ou seja, o tempo está chuvoso, ou o tempo está nublado, não está sol, enfim. Então, eu estou falando da atual condição atmosférica. Então, o tempo significa isso. Tempo atmosférico é o atual comportamento das condições atmosféricas. Agora, quando eu falo de clima, eu falo de uma forma diferente. Eu falo de uma normativa, de um comportamento. Ou seja, o que eu quero dizer? No verão no Rio de Janeiro, a gente sabe que é quente. Ou seja, se eu disser para vocês, bom, o clima durante o verão é quente. É um comportamento que vem ao longo de anos. Então, o clima, ele se refere ao comportamento do tempo ao longo dos anos. Então, o clima trata-se de uma normativa. A gente sabe que no verão vai estar calor, a gente sabe que no inverno o clima vai estar um pouquinho, o tempo vai estar um pouquinho mais frio. Então, tempo, ele remete ao atual momento da pressão das condições atmosféricas, e o clima é uma normativa, é um comportamento. O tempo é o atual e o clima é o que ocorre ao longo dos anos. Tranquilo? Então é essa a diferença. É muito importante que vocês entendam essa diferença para depois vocês entenderem em si a matéria, o conteúdo total, tá bem? Então tempo remete ao momento, ao atual, e clima remete ao comportamento ao longo dos anos. Tranquilo?